Voltamos com Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o juiz de direito José Herval Sampaio Júnior. Ele veio ao programa para falar sobre sua obra, Processo Constitucional, Nova Concepção de Jurisdição. José Herval, gostaria de saber o que é necessário acontecer para que a Constituição seja respeitada e tocando também no ponto do controle de constitucionalidade. Passa necessariamente por esse controle prévio. Olha, eu tenho dito nesse livro, e chamado inclusive de um modo até redundante, principalmente o pessoal aí de português, não é? Iria ficar preocupado com a maneira que eu chamei de propósito e justifiquei. Eu chamo, inclusive, como imperativo dever de controle de constitucionalidade das leis. É, para mim, uma das maiores garantias constitucionais do processo. Como que eu posso fazer valer esse princípio democrático, que é até aparentemente contraditório, se eu não respeitar os valores constitucionais idealizados pelo povo? O povo escolheu. Então, todo juiz hoje tem que ter como antecedente lógico, antes de aplicar qualquer tipo de texto normativo, qualquer expressão normativa, de onde for, federal, estadual, enfim, não interessa. Ele tem que passar o seguinte: será que esta norma está em conformidade material, principalmente? Claro que a conformidade formal também, mas eu não me preocupo muito com forma. Eu sou justamente da acepção substancial. Será que há um respeito a esses valores constitucionais? No dia em que, inclusive, aí nós temos um déficit, eu até confesso para você, 11 anos como juiz, há uma dificuldade cultural dos juízes de fazerem essa operação antecedente. Mas nós estamos melhorando, temos que trabalhar. Por isso que é importante que nas decisões do Supremo Tribunal Federal, essas decisões passem a guiar justamente, se é o que é constitucional, que nós passamos a aplicar, evidentemente, o que seja constitucional. Essa é uma operação básica e imprescindível para vivermos realmente, como eu digo, no Estado constitucional democrático de direito. E, na sua opinião, o que é necessário acontecer para que consigamos atingir a efetividade e a segurança jurídica? Aí você tocou nos valores, né? Eu diria nos valores chaves de qualquer processo, independente do que seja. Claro que num processo eu busco que ele seja efetivo. E a efetividade da ideia de quê? De realmente proteger o que eu busco. E para isso eu tenho um grande problema que você sabe, a questão do tempo. Nós não admitimos mais, e essa é a grande angústia, a grande depressão da população brasileira quanto ao serviço judiciário, é a questão da morosidade. Mas tenham calma, eu não posso ter um processo rápido ao ponto de acabar com outras garantias constitucionais processuais, como, por exemplo, o devido processo legal, e numa acepção substancial. E o devido processo legal, ele se preocupa com outro valor, qual seja a segurança jurídica. Eu não posso ter um processo que não me deixe que a outra parte exerça os corolários desse devido processo legal, quais sejam a ampla defesa e o contraditório. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre a busca de um processo sério, um processo que seja efetivo, mas nunca se despreocupando com a segurança jurídica. Por quê? Porque da justiça eu espero que ela escute o que eu tenho para dizer, que ela aprimore justamente o que é que tem que ser e me diga qual é o direito e, evidentemente, dito o direito, satisfaça. Inclusive, uma nova visão do processo constitucional que eu trago nesse livro é a certeza de que ninguém vai para o Poder Judiciário tão somente para saber que tem direito. Eu vou para ver meu direito reconhecido e satisfeito de pronto. E a visão que a gente impõe nesse livro traz justamente essa visão de quê? De concretização do que o processo realmente tem como objetivo. Agora, falando sobre essa questão da efetividade, da rapidez, a mediação tem uma importância muito grande nesse sentido, não é? Com certeza, inclusive o trabalho, não só a mediação, a conciliação, enfim, todas as formas, eu diria, de alternativas, meios alternativos de solução de conflitos. Olha, só para você ter uma ideia, se o processo fosse uma empresa, se nós fizermos uma comparação com nossos amigos e amigas que nos acompanham, se ele fosse uma empresa, para mim, não me queiram mal, como eu venho dizendo nas minhas palestras, mas o processo já estaria, principalmente o seu produto seria a sentença falido. Sequer nós teríamos direito aí para os amigos que nos acompanham a concordata. Infelizmente, qual é o objetivo do processo? O que é que você se espera do processo quando você entra para a justiça? A pacificação social, no mínimo. Que aquele conflito existente que causou aquele tumulto, aquela angústia, seja pacificado socialmente. Há muito tempo não há pacificação social através da sentença. E você busca o ideal. Eu sei que o ideal é complicado. É porque a sentença, ela favorece uma só pessoa, isso, não é? Ele busca a pacificação social, mas mesmo favorecendo uma pessoa para pelo menos equilibrar aquela situação e com justiça. Claro que o valor justiça
justiça aí, você sabe, é um valor dos mais buscados pelo homem, é complicado porque é subjetivo. Então, nesse contexto, os meios alternativos de solução do conflito, ou seja, a conciliação, que é bastante prestigiada na própria legislação, a mediação, que eu até trago, fantástico para os problemas de conflitos de família, até porque é complicado dizer que um juiz vai se meter nas intimidades de um casal, e a própria, todas as formas de negociação, principalmente as extras processos. Está na hora, no meu entender, eu inclusive defendo, que se crie um requisito básico, que eu me sente na mesa de negociação antes de usar o processo, porque em que pese eu escrever sobre o processo, tenho quase 8 livros sobre processo, em que pese eu trabalhar com processo, por incrível que pareça, eu não gosto de processo, porque o processo às vezes atrapalha os direitos, por incrível que pareça. José Herval, olha, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela sua obra. Eu agradeço. Nós precisamos deixar dessa concepção de que os juízes não falam ou só falam nos autos. Não. Se há direito do povo, se há princípio da publicidade, a saber justamente tudo que é relativo ao Poder Judiciário, há dever do magistrado. Muito obrigado. Muito obrigada. Aqui no Iluminuras você também fica sabendo quais são os livros que acabaram de chegar às livrarias. Confira os lançamentos da semana. A verossimilhança no processo civil e sua aplicação prática. Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil, volume 15. Coordenado por Luiz Guilherme Marinoni e José Roberto dos Santos Bedac. Editora Revista dos Tribunais. Direito, Estado e Regulação Social. O papel do contrato de trabalho numa sociedade em transformação, de Luiz Antônio Colucci, da editora LTR. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Direito Processual, segunda edição, de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, da editora Saraiva. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Direitos Difusos e Coletivos, de Luiz Antônio de Souza e Vitor Frederico Kumpel. O objetivo da obra é proporcionar uma visão completa e sistematizada do direito do consumidor, do direito do meio ambiente e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O livro traz uma linguagem simples e objetiva e é voltado principalmente para aquelas pessoas que vão se submeter ao exame da ordem. A publicação inclui ainda questões do CESP, da VUNESP e FCC. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro Direitos Difusos e Coletivos, de Luiz Antônio de Souza e Vitor Frederico Kumpel, é da coleção OAB Nacional e da editora Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris você vai fazer um passeio pela biblioteca pessoal do professor de Direito Cristiano Paixão e conhecer quais são as suas obras preferidas. Em instantes. Até já!